Sim. 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 Então, vamos lá. Então, essa aula é a do TCC 1 de 2. Eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar a estrutura da atividade 1, que é a atividade que vai vencer no dia 2 do 10 de 2020. Essa atividade, ela vale 2.000 pontos. Para isso, eu preciso que cada um acesse no AVA o TCC, vai baixar o manual e o modelo institucional. Esse modelo institucional é o arquivo em Word. Esse arquivo em Word, ele já determina certinho, já fala das formatações que vocês vão seguir aí com o desenvolvimento do trabalho. Para os alunos que não conseguirem ainda, né, acessar o AVA, na segunda-feira pode mandar no grupo. Eu criei aqui um grupo de WhatsApp. Esse aqui também é o meu telefone, tá? Mas vamos centralizar as perguntas dentro do grupo, porque pode auxiliar na dúvida do colega, tá? Então, quem tem acesso ao AVA hoje, o que vocês já podem fazer? Entra no AVA, baixa o manual, baixa esse arquivo em Word. Além disso, pessoal, no manual ele já vem com um macrotema determinado. E aí eu já tenho que verificar dentro desse macrotema o que eu vou trabalhar nesse semestre. E o que vocês escreverem no TCC 1 é todo o material da atividade 1 do TCC 2. Mas a gente vai falar de TCC 2 só semestre que vem, ou o professor da disciplina. Então, dentro do manual, vocês vão pegar o macrotema e já vai olhar o tema que vocês vão trabalhar, tá? Dentro desse tema, quem já tem acesso ao AVA, hoje mesmo já manda uma mensagem para o tutor, tá? Por que disso, pessoal? Para não correr o risco de vocês escreverem qualquer atividade e o tutor lá na frente falar, olha, não está dentro do macrotema, olha, você está direcionando seu trabalho para um estudo de caso. Então, para não ter erro nenhum, vocês vão entrar no AVA, vai mandar mensagem para o tutor e vai se identificar. Olha, eu sou a Gisele, eu vou trabalhar dentro do macrotema de gestão da qualidade, eu vou trabalhar o item X. De preferência, se vocês já tiverem o título do tema, né? O título do trabalho, pode escrever, olha, o meu título do trabalho vai ser XYZ. Posso continuar nessa linha? Você tem alguma objeção? Então, manda a mensagem hoje ainda para o tutor, tá? Por quê? Ele já vai dar ok lá para terça, quarta-feira, e aí vocês já podem escrever o trabalho, a gente não tem nenhuma objeção em relação ao trabalho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para quem ainda não está com acesso ao AVA, que não vai conseguir mandar mensagem para o tutor, no grupo do WhatsApp, vocês podem me perguntar também, que eu vou direcionar. E aí, assim que vocês conseguirem ter acesso ao AVA, vocês vão mandar para o tutor a mesma pergunta. Bom? Isso, pessoal, é para a gente ter uma validação do tutor. Isso é para não correr o risco de enviar a atividade 1 e aí o tutor dá uma nota muito baixa e fala, olha, não está dentro do macrotema, não é um assunto interessante dentro desse macrotema. Então, para a gente não ter esse risco nenhum, tá? Então, vamos nos resguardar com isso. Tá aqui. Ô, Gisele, só uma pergunta. Tá. Onde tem uma lista ou algo assim, porque eu sou muito perdida, eu não entendo do TCC, para a gente escolher o tema? Dentro do manual. Do manual vai ter um macrotema. Eu vou abrir o manual aqui também só para vocês verem, tá? Ah, tá. E só pode escolher o que tiver lá, né? O que está lá dentro daquele macrotema. É macrotema, tá, pessoal? Então, aí eu vou escolher meu tema dentro desse macro, tá? Ah, entendi. Então, aqui tá o grupo do Ô, WhatsApp. Gisele, Oi. bom dia. Bom dia. O manual, você fala, é esse modelo que está no portal? Não, é o manual mesmo, não é o documento em Word, é o arquivo em PDF. Então, tá na parte de atividade 1? Eu vou mostrar para vocês, um Tá. minutinho.
Então, pessoal, esse aqui é o grupo do WhatsApp, não tem obrigação entrarem. Ah, eu já estou em um monte de grupo, não quero entrar, não tem problema. Só que nesse grupo, às vezes, a dúvida de um colega é a dúvida de outro, e aí a gente acaba sanando. E esse aqui é o meu número particular, tá? Só que, pessoal, eu vou pedir para vocês, se for uma dúvida geral, para mandar no grupo, porque eu consigo direcionar melhor. Porque nesse início agora eu estou tendo muito acionamento, né, em problemas diversos, e aí acaba que às vezes eu não vou dar a atenção adequada, tá? Então manda no grupo, beleza? Eu vou projetar aqui o manual só para vocês terem uma noção do que eu falei do macrotema, mas é importantíssimo, pessoal, vocês entrarem no manual e ler no detalhe, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Estão vendo, pessoal? Sim. Sim. Então, aqui tem o manual. Aí, eu vou explicar no detalhe agora a atividade 1, tá? Mas aí ele vem falando do projeto de pesquisa, ele vem falando do desenvolvimento do TCC, ele vem falando das atividades, que eu vou falar agora no detalhe da atividade 1. E aqui, ó, ele vem falando da cada atividade, quanto que vale, eu vou reforçar isso também. Depois vocês vão ler no detalhe. Fala sobre plágio, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Os prazos também. E aqui, ó, macrotemas por curso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, na engenharia, esses aqui são os macrotemas. Eu posso trabalhar dentro deles. Na psicologia, esse aqui é o macrotema e eu vou trabalhar dentro desse macrotema. Então, para cada curso, aqui no manual, ele vem escrito qual macrotema, né, de cada curso. E aí vocês, quem já tem acesso ao AVA, já vai lá hoje e mandar mensagem para o tutor, tá? Ô, Gisele, mas lá no AVA, lá no meu TCC, não aparece esse modelo, não? Aparece em cima, na hora que você estiver na frente do seu computador, em cima, do lado direito da tela do seu computador, vai aparecer lá, manual, plano de ensino, em cima. Tá? Ô, Gisele, essa tá, achei, com o obrigada. tutor... Oi? É a Michelle que tá falando. Essa Tudo comunicação... Joia. Essa comunicação com o tutor é feita pelo portal mesmo? Isso, dentro do AVA, tá? Envio de mensagem no AVA. Tá ok. Tá bom? Tá bom. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Eu vou indo bem devagarzinho, tá? E aí, qualquer coisa, vocês podem perguntar. Então, vamos lá. Esse aqui, voltando, né? É o meu número. Esse aqui é o grupo do WhatsApp, que vocês podem entrar aí via link. Primeiro ponto, pessoal. Em cada atividade do TCC, vocês têm 3 tentativas para correção, exceto na atividade 3. Como que funciona isso? Primeiro ponto, nós vamos falar hoje da atividade 1. A atividade 1 engloba o problema de pesquisa, o tema, o objetivo geral, objetivo específico e justificativa. O início da abertura foi dia 24/8. A data para enviar é até o dia 2/10. E essa atividade, ela vale 2.000 pontos.
Como que funciona essas 3 tentativas aqui para a correção do TCC? Se eu envio o meu TCC antes, eu tenho auxílio do tutor e eu tenho a liberação para enviar o arquivo novamente. Mas isso tem regras, tá? Quais são as regras? São 7 dias úteis. Então, por exemplo, eu já escrevi toda essa parte de problema, de pesquisa, tema, objetivo geral, específico e justificativa. Se eu enviar esse arquivo até o dia 1/9, o tutor ele tem 7 dias úteis para corrigir. Então, vamos supor, eu enviei no dia 1/9, e aí eu já tirei uma pontuação de 2.000 pontos, eu estou tranquila, eu já posso começar a desenvolver a atividade 2. Mas se eu enviei e aí eu não tirei uma pontuação bacana, eu tirei 800 pontos, 500 pontos, eu vou ter direito para corrigir esse meu trabalho. E o tutor, ele vai escrever sempre na aba lateral direitinho o que vocês precisam corrigir, tá? Vamos supor, eu vou escrever o meu trabalho e aí eu deixei para publicar até o dia 11/9. Beleza. A partir daí, vocês têm 2 tentativas para correção, que é o tutor vai responder em cima do arquivo do dia 11/9 e vai te dar uma outra tentativa para você corrigir. Pessoal, o tutor ele tem 7 dias úteis, mas tem tutor que responde com 3 dias úteis. Então, por exemplo, eu publiquei no dia 11/9. O tutor ele respondeu com 3 dias úteis. Eu publiquei, corrigi tudo que ele fez e publiquei lá para o dia 14/9. Pode ser que ele me dê 3 chances de correção. Mas tem tutor que trabalha dentro desses 7 dias úteis. Por que disso, pessoal, que tem que ficar muito claro? É para vocês melhorarem a nota. Se eu publicar esse meu arquivo da atividade 1 até o dia 22/9, eu ainda tenho direito a uma correção. Então, eu publico meu arquivo, o tutor vai mapear o que vocês precisam corrigir, eu faço a correção, eu publico de novo, eu vou melhorar essa minha pontuação aqui de 2.000 pontos. Eu publiquei depois do dia 22/9, eu publiquei no dia 25/9. A nota que eu tirei vai ser a nota que vai ficar no meu portal para atividade 1. Se o tutor corrigiu antes, ele pode sim te dar uma possibilidade de postar de novo, mas a partir do dia 22/9 não é obrigação. Então, ele não tem que te dar a oportunidade de publicar, tá? Então, pessoal, funciona dessa forma o envio das atividades, tá? Para a atividade 2, também do mesmo formato. Eu vou falar mais dela quando a gente chegar na atividade 2. Vocês podem observar que aqui, ó, fecha o envio da atividade 1 no dia 2/10 e abre a atividade 2 no dia 3/10. Para quem fez todo esse fluxo antes e já fez a correção e já ganhou a pontuação, se eu já adiantar a minha atividade 2, eu já posso publicar ela no dia que abrir. Porque aí eu já vou ter toda a correção da atividade 1, mais os itens da atividade 2. Então, assim, se vocês se planejarem para fazer o TCC e enviar, no mínimo, antes dessa data, que já é o suficiente, pessoal, no dia 22/9, que aí vocês garantem pelo menos uma correção, é show, porque aí eu vou ter o feedback antes, eu já consigo corrigir, mandar para o tutor, ele vai corrigir, vai me dar a pontuação de fato que eu mereço, e aí eu já vou ter o arquivo para continuar a atividade 2, tá? Dúvidas em relação a isso? Não. Beleza. Oi. E, por exemplo, quem não está tendo acesso ao portal ainda, vamos supor que a pessoa vai ter acesso só depois do dia 2 de setembro. Aí como que vai funcionar essa questão das tentativas?
Qual que é o seu nome? Bárbara. Bárbara. Se você tiver acesso só a partir do dia 2, você vai tendo essas outras tentativas, que é segunda e terceira. Por experiência, pessoal, fazendo o trabalho bem feito, vocês não precisam de 3 tentativas para garantir essa pontuação total, tá? Mas vamos supor que aí eu tenho uma dificuldade. O tutor, ele tem 7 dias úteis, mas eu tenho visto os tutores responderem com 3 dias úteis, tá? Então, assim, é avaliado caso a caso. E aí vocês podem me acionar também, tá, pessoal? Mas essa questão da psicologia já está resolvendo. Acredito que na segunda-feira já vai estar ok, tá? A gente já está fazendo as correções devidas. Ô, Gisele, uma dúvida. A pontuação é 2.000 pontos, né? A gente tem que ter, no mínimo, quantos pontos ou tem que tirar o total? Não, aí o que acontece? Vai somar, tá, pessoal? Vocês vão ver que a atividade 1 vale 2.000 pontos, a atividade 2 vale 2.000 pontos e a atividade 3, 6.000 pontos. Então, vai dar 10.000 pontos, que é na base de 10. Para a aprovação, vocês têm que tirar 6.000. 6.000 pontos ou a nota 6, tá? Então, vamos supor, eu tirei aqui 2.000 pontos na atividade 1, eu tirei 0 na atividade 2. Significa que na atividade 3, em 6.000 pontos, eu preciso tirar 4.000 pontos. Ah, tá, entendi. Obrigada. Tá? Por que eu falo, pessoal, para a gente tentar garantir essa pontuação antes, aqui na atividade 1 e atividade 2, que a gente tem aqui umas 3 possibilidades de correção, tá? Porque chega na atividade 3, vocês vão estar tranquilos, entendeu? Então, vocês não têm que preocupar muito com pontuação. Se eu estou aqui com 4.000 pontos, em 6.000 pontos eu tenho que tirar 2.000, que é mais tranquilo, tá bom? Mas isso também varia de aluno a aluno. Pode ser que tenha aluno, não, eu quero correr o risco, eu não vou fazer a atividade 1, não vou fazer a atividade 2 e vou garantir tudo na atividade 3, que é 6.000 pontos. É uma decisão de vocês. Eu não aconselho, tá? Beleza, pessoal. Então, as nossas aulas permanecem, né? Sempre às 9 horas da manhã, nessas datas que eu mandei no comunicado. Então, o nosso próximo encontro é no dia 12/9, tá? Depois, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 e 14/11. Vamos lá. Então, o tutor ele tem 7 dias úteis, não conta sábado, domingo e feriado, para enviar a correção, né, o feedback para vocês. Sempre, pessoal, vamos enviar os trabalhos antes. Não deixa para postar no último dia e no último horário. Porque se tiver congestionamento no portal, vai inviabilizar a atividade de vocês. Aqui, pessoal, é a mesma coisa de declaração de imposto de renda. Se eu deixo para fazer minha declaração de imposto de renda no último dia e se der algum problema no sistema, eu vou ter que pagar multa. Então, muita atenção aqui para essa atividade 3, para o envio dessa atividade, né? O TCC1, ele é composto por 3 atividades. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. E temos datas para entregar essas atividades. Então, obedeça todos os critérios de formatação que está no documento em Word, dentro lá do AVA, tá? Para evitar perder pontos. Então, lá tem no detalhe, pessoal, toda a formatação do trabalho. E também, antes de enviar a atividade, vocês têm que verificar se tem plágio. Tem esse CopySpider, esse programa, que ele é 0800. Vocês conseguem baixar ele no computador de vocês, tá? Esse CopySpider, você coloca o arquivo e aí, lá nesse arquivo, ele já vai dar a porcentagem de plágio. Se der um número maior que 3%, significa que o trabalho de vocês vai ser inviabilizado, ou seja, sua nota vai ser 0. Se constar plágio acima de 3%, a nota é 0, tá, pessoal? Então, toda vez antes de enviar a atividade, vocês precisam colocar nesse CopySpider, tá? Para verificar a porcentagem de plágio. Pessoal, tem outros programas também, tá? Para verificar
plágio, tem o plágio mesmo, só que ele é pago. Então, assim, eu sei que na época que a gente está estudando, depois que a gente forma também, a gente fica bem atolado aí nas dívidas, a questão de dinheiro. Então, eu indico o CopSpider, que ele é 0800 e ele é muito bom. Eu utilizo ele sempre para os meus trabalhos acadêmicos. Então, vamos lá. Dúvidas até aqui, pessoal? Só uma dúvida. O arquivo tem que ser enviado em PDF ou em Word? Em Word, tá? Tá. O PDF vai ser lá no TCC2, mas aí é só semestre que vem, quando vocês tiverem as aulas, tá? Então, vamos lá. A atividade 1, ela engloba o problema de pesquisa, o tema, o objetivo geral e específico e a justificativa. Então, tudo que vocês vão enviar nessa atividade 1 são esses 4 itens que precisam ser feitos, né? Com todo o cuidado, com todo o critério. Então, dentro do problema, o problema é o primeiro item que vocês vão escrever. Sempre escrevam nessa ordem: problema de pesquisa, tema, objetivo geral específico e justificativa. No documento em Word, pessoal, vai estar toda a estrutura do trabalho. Eu preciso apagar para mandar para o tutor? Não. Lá, se tiver, vai estar na ordem, né? Introdução, problema de pesquisa, tema, objetivo geral, específico e aí revisão bibliográfica. O tutor já sabe que nessa atividade 1 vocês vão escrever o problema, o tema, o objetivo geral específico e a justificativa. Então, no item lá do Word que está escrito introdução, vocês podem mandar a introdução em branco, não precisa apagar nada para vocês não tirarem a formatação do trabalho de vocês. Beleza? Então, dentro do problema, o problema de pesquisa, ele tem que estar relacionado com o seu tema. E o problema, ele vai dar base para o objetivo geral, tá? Pessoal, primeiro eu vou falar como escrever e depois eu vou mostrar como aplicar isso, tá? Então, o problema, ele é um questionamento que você vai procurar responder no decorrer do seu trabalho. Então, eu vou falar de um determinado problema, depois eu vou fazer uma pergunta norteadora desse problema, que eu vou continuar nas próximas etapas do meu trabalho de TCC. Dentro do TCC, vocês vão fazer uma revisão bibliográfica. Então, não pode ser estudo de caso, está no manual de vocês, tá? Então, verbos, né? Como desenvolver ou como otimizar, automaticamente ele já remete para estudo de caso. Então, eu não vou colocar esse como desenvolver, ou como fazer, ou como otimizar no título do meu trabalho, ou também no meu problema, tá? E o problema, ele sempre tem que ter uma pergunta norteadora, que é definido por você, que é uma pergunta clara, objetiva, e que vai fazer você desenvolver o restante do trabalho, tá? Então, como fazer isso na prática, pessoal? Primeira coisa, para eu escrever o meu problema, eu vou primeiro introduzir o meu tema. E essa introdução do meu tema, ela vai de 2 a 4 linhas. Na sequência, eu coloco uma pergunta norteadora, que ela vai de 1 a 1,5 de linhas, sempre com ponto de interrogação no final, tá? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer sobre um tratamento de resíduo ou qualquer outro tema que o tutor já validou, tá ok. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, contextualizando esse meu tema. Então, eu faço de 2 a 4 linhas, contextualizando. Termino com um ponto final e, na sequência, eu venho com uma pergunta norteadora. Essa pergunta norteadora é como se você vai ter uma base para você desenvolver o objetivo geral a partir dela. Então, vamos lá para esse exemplo.
Com a grande quantidade de resíduos gerados diariamente e com os problemas que são enfrentados para a destinação final do lixo, a busca por novas alternativas de destinação e ou tratamento é procurada. Ponto. Ou seja, aqui o aluno ele está falando sobre quantidade grande de resíduo que é gerado. No geral, eu tenho problema por essa quantidade de resíduos. Eu tenho alternativas para trabalhar, para resolver essa grande quantidade de resíduo ou tratamento do resíduo, e que essas alternativas, elas são muito procuradas, principalmente pela indústria. Ponto. Eu contextualizei o autor sobre o meu tema. Depois, eu venho com uma pergunta. Com base nesse raciocínio, como é feito o tratamento adequado de resíduos e as consequências do não tratamento? Ou seja, o meu trabalho, ele vai se direcionar para esses tipos de tratamento de resíduos e se eu não tratar, qual que é o impacto disso para a população e para o meio ambiente? Então, escrevi o meu problema. Vocês vão observar que... Oi? Mas não vai ficar uma pergunta igual ao estudo de caso que você tinha falado que não poderia fazer, não? Não, não vai não. Porque aqui eu vou descrever o tratamento, que aí eu vou basear nas etapas posteriores, eu vou passar, que eu vou basear na minha revisão bibliográfica. Na minha revisão bibliográfica, eu não posso direcionar nada para estudo de caso. Exemplo, eu vou falar como é feito o tratamento de resíduo. Então, eu vou descrever esse tipo de resíduo na minha revisão bibliográfica. Eu vou falar de vários autores que falam do tratamento desse resíduo. Diferente se eu colocar o resíduo classe 1 da empresa Ambev. Então, eu estou fazendo um estudo de caso dessa empresa. Ou, se eu vou falar, por exemplo, de gerenciamento de pessoas, o processo de integração. E aí, eu vou falar de integração na empresa Ertap. Então, é um estudo de caso. Agora, se eu vou falar do processo de integração de funcionário, que é uma área bastante usada, e se eu coloco vários autores que trabalham sobre o tema, eu já direciono para uma revisão bibliográfica. Tá bom? Ah, tá, entendi. Obrigada. De nada. Então, assim, na hora que eu for fazer revisão bibliográfica, que é na atividade 2, eu vou explicar também no detalhe, quando a gente chegar nessa parte, né, no próximo encontro, aí vocês vão entender melhor, porque eu não posso direcionar para estudo de caso. O estudo de caso, pessoal, é como se eu quisesse fazer uma pesquisa em campo, eu quisesse trabalhar um determinado tema dentro da empresa, isso não pode. E aí, por isso que eu preciso da minha revisão bibliográfica voltada para 5 autores diferentes, que eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. E aí, pessoal, diante desse meu questionamento, eu venho aqui, ó, com o meu objetivo geral, que é descrever os tipos de tratamento de resíduo classe 1 e as consequências do não tratamento. Ou seja, eu meio que respondi o que está na minha pergunta, falando que eu vou desenvolver no meu objetivo geral. E aí, o objetivo geral, gente, sempre, no arquivo em Word, vocês vão observar que lá está escrito objetivo geral ou primário. Apaga esse ou primário. Ou você deixa um ou o outro, tá? Para a questão de trabalho e tudo, sempre é mais utilizado o objetivo geral. Então, vocês vão apagar essa palavrinha ou primário, tá? E sempre relacionar, né? Sempre fazer o seu objetivo geral com o verbo no infinitivo, que é esse R no final. Então, exemplos de verbos: discutir, compreender, descrever, demonstrar, comparar, apontar, elaborar, conhecer, entender e estudar, tá? E aí vocês vão colocar o verbo iniciando no infinitivo, igual eu coloquei aqui, ó. Descrever os tipos de tratamento de resíduo classe 1 e as consequências do não tratamento, que ele foi oriundo da minha pergunta dentro do tema. E aí, o objetivo geral foi o que eu falei, eu vou fazer, né, oriundo dentro da minha pergunta em relação ao tema e sempre o verbo no infinitivo. Objetivo específico. O objetivo específico,
ele vai pegar o que vocês escreveram no objetivo geral e é como se eu fosse desmembrar esse objetivo geral, tá? Objetivo específico também o verbo no infinitivo e eu não posso repetir o verbo. O verbo que eu usei lá no objetivo geral, se foi estudar, no objetivo específico eu tenho que colocar 3 tipos de verbos diferentes, tá? E aí eu vou fazer esse objetivo específico, que vão ser 3, sempre, né, de uma forma clara, concisa, para eu pegar o meu objetivo geral e desmembrar esse objetivo específico, tá? Dentro do objetivo específico, eu coloquei aqui alguns exemplos que vocês podem utilizar de verbos, tá? Não esqueçam da formatação do trabalho. Outro ponto, pessoal, o primeiro objetivo específico, no final dele, vocês vão colocar ponto vírgula. O segundo objetivo específico, no final dele, vocês vão colocar ponto vírgula. E o último objetivo específico, que é o terceiro, vocês vão colocar um ponto final. E o objetivo específico, sempre colocar em ordem alfabética. Então, se eu coloquei analisar o processo de integração dentro de uma organização, dentro da visão de vários autores, e depois eu coloco conhecer os tipos de processo de integração, sempre o primeiro objetivo vai ser por essa ordem alfabética, que seria analisar. Então, vamos lá. Como que vou fazer isso na prática, tá? O meu objetivo geral era descrever os tipos de tratamento e as consequências do não tratamento. Então, o objetivo específico, eu vou pegar a base desse objetivo geral e vou desmembrar. Então, o primeiro que eu coloquei, por exemplo, conceituar os tipos de resíduo classe 1 e discutir a respeito da periculosidade. Só que aqui eu não coloquei na ordem alfabética, tá, pessoal? Aqui eu só estou escrevendo que eu coloquei esse objetivo específico baseado nesse objetivo geral. Então, sempre fazer isso. E o primeiro objetivo, colocar ponto vírgula no final, o segundo, ponto vírgula e o último ponto. E não esquecer de colocar em ordem alfabética. Nesse exemplo, eu não coloquei com o propósito de mostrar para vocês. O tutor, ele vai tirar ponto por isso, pessoal? Pode tirar 100 pontos, 200 pontos, mas nós não queremos perder pontuação nenhuma em relação a isso. Então, não esqueçam de colocar sempre em ordem alfabética o meu objetivo, ponto vírgula no primeiro, ponto vírgula no segundo e ponto final no terceiro. Outro ponto importantíssimo, pessoal, o objetivo geral específico, ele fica numa página, tá? Então, por exemplo, eu venho falando aqui, ó, do meu problema, vai estar numa página. O objetivo geral específico, eu não posso continuar na mesma página. Eu preciso colocar numa página diferente, tá? Justificativa, pessoal. Dentro ainda da atividade 1. Eu fiz o meu problema, objetivo geral específico e vou para a justificativa. A justificativa, vocês precisam fazer 3 parágrafos, tá? Essa justificativa é o momento de vocês venderem o peixe de vocês. É o momento de eu falar do meu tema, por que ele é importante, por que ele merece ser investigado, por que é importante eu descrever sobre esse assunto, tá? E essa justificativa, vocês precisam fazer 3 parágrafos, cada parágrafo vocês têm que ter de 4 a 5 linhas. Se vocês colocarem um parágrafo de 4 linhas, já é um bom trabalho, tá? Então, no primeiro parágrafo, vocês vão apresentar o tema e falar da importância dele. 4 linhas para o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, vocês vão ter que explicar o foco. Qual que é o foco e por que é importante a pesquisa de vocês? 4 a 5 linhas. Nesse segundo parágrafo, pessoal, é que vocês precisam vender o peixe. É que se para frente vocês forem publicar numa revista ou
num congresso, o trabalho, é aqui que vai aguçar o leitor a continuar a ler o trabalho. Por que que ele é relevante? Por que que ele é importante? Por que que eu tenho que continuar lendo aqui esse trabalho? E o terceiro parágrafo, vocês vão falar sobre as contribuições da pesquisa para que vocês estão desenvolvendo, né? Para a sociedade, para a comunidade acadêmica. Então, eu não vou fazer um trabalho só para passar no TCC, tá? Eu vou fazer um trabalho para agregar conhecimento para mim, para agregar conhecimento para a sociedade, para o mundo acadêmico, tá? Então, pessoal, o trabalho de TCC, eu falo que é o momento de tudo que vocês aprenderam na graduação, vocês colocarem isso no papel. Então, através do trabalho do TCC1, que vocês vão dar continuidade para o TCC2, e aí vai. E aí é o que vai, de fato, meio que nortear o que vocês querem trabalhar, né, no decorrer da vida de vocês. Então, é um momento de bastante atenção e dedicação. E é um momento de eu pensar, esse trabalho ele é importante porque ele vai ajudar onde? Na sociedade e na comunidade acadêmica, tá? Também de 4 a 5 linhas. Se eu escrever... Oi? Isso tudo aí faz parte da atividade 1? Da atividade 1. Nossa. Não, gente, vocês conseguem fazer. Na hora que vocês definirem o tema e fazer o problema, pessoal, vocês vão ver que vai fluir muito tranquilamente. Estou sendo muito sincera com vocês. E assim, pessoal, eu estou colocando bem no detalhe, para vocês saberem mesmo como escrever e para vocês tirarem uma nota boa, tá? A gente fala que não é só nota para a gente ser um bom profissional, mas quando a gente começa na atividade 1 e atividade 2 ter uma pontuação maior, vocês vão ver que na atividade 3 vocês vão estar mais tranquilos. Então, não tem aquele desespero de ter uma pontuação grande para ser aprovado, tá? Gisele, Oi. na hora de enviar para o tutor pelo AVA, essa atividade 1, aí eu vou enviar ela pelo formato da BNT que eles postaram no portal? Sim, tudo no formato da BNT, direitinho do jeito que tá lá. Tá? Não, beleza. E outra coisa, pessoal, essa atividade 1, para vocês terem direito à correção, vocês não vão mandar por mensagem, não, tá? Vocês vão publicar a atividade 1 no processo mesmo de publicar, tá? Dentro lá, publicar a atividade 1, vocês vão publicar. Aí o tutor vai ler, vai fazer a correção, vai devolver para vocês lá nessa atividade mesmo e vai abrir para vocês enviarem novamente, tá? A mensagem para o tutor é nesse momento para vocês mandarem para ele o tema que vocês vão trabalhar e, de preferência, se já tiver o título do trabalho, tá? Pessoal, outro ponto de atenção e que às vezes vocês deixam passar, tá? Está tudo no manual, mas é importante reforçar. Toda vez que o tutor corrigir o seu trabalho, vocês vão enviar as próximas versões dentro do mesmo arquivo. Ou seja, eu enviei a atividade 1 e o tutor me respondeu. Eu faço a correção da atividade 1, ganhei a pontuação de 2.000. Quando eu vou enviar a atividade 2, eu não vou pegar o arquivo lá no portal para enviar, não. Eu dou continuidade no arquivo que foi da atividade 1. O último arquivo que eu coloquei no meu portal, tá? Nunca esqueçam disso. Documento em Word e eu sempre vou verificar, eu sempre vou corrigir e eu sempre vou completar a atividade 2 dentro do arquivo da atividade 1, atividade 3 dentro do arquivo da atividade 2, porque ele engloba a atividade 1 mais a atividade 2, tá? Ô, Gisele. Oi? No início, você disse assim que não precisava pagar o resto, né? Não precisa.
Não precisa. Então, por exemplo, na atividade 2, a gente tem que fazer outros itens. Por exemplo, a revisão bibliográfica. Então, na atividade 1 agora, você pode deixar o campo que está lá escrito revisão bibliográfica em branco. O tutor, ele sabe que ali não é o momento de corrigir isso. Agora, diferente, por exemplo, se na atividade 2 eu fiz toda a correção da atividade 1, e aí eu tinha que publicar, por exemplo, a revisão bibliográfica e eu não fiz, aí sim eu vou perder ponto, tá? Gisele, outra coisa. Pode falar. Tinha alguém falando aí, pode falar? Pode. Michele, deixa eu tirar uma dúvida com você. No portal, eu consegui abrir. Aí lá tem um documento, né? Então, o nosso TCC vai ser todo feito em cima desse documento que eles disponibilizaram para a gente, né? Isso, esse documento em Word. Isso. Aí, de princípio, a gente vai fazer aqueles quatro tópicos que eles pediram e o restante a gente vai fazendo no decorrer, né? No segundo Isso. e no terceiro. Ah, tá, Jó. Aí, por exemplo, vamos supor, a Bárbara, ela já fez tudo da atividade 1 e já quer publicar os itens da atividade 2 e 3 juntos. O tutor não vai corrigir nesse momento a atividade 2 e 3, tá? Ele vai corrigir todos os itens da atividade 1. Por quê, pessoal? Na hora que ele corrigir, que ele vai nortear. Ficou mudo. Pessoal, tudo que eu corrigi na atividade 1, ele vai dar a sequência para a atividade 2. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso, tá bom? Eu não posso fazer uma coxa de retalho, não. Eu tenho que dar a sequência direitinho. Ô, Gisele. Outra coisa, Gisele. Pode falar, Bárbara. Depois a Belisa fala. Em relação ao tutor, vamos supor, eu vou enviar para ele o tema, tudo, né? O meu tema, tipo, tudo. Eu posso pedir ele orientação de, vamos supor, para indicar algum livro para a gente estar lendo, algum artigo. Pode? Claro, pode, claro. Essa é a função do tutor, tá? Ah, não, beleza. E essa parte toda de artigo, de livro, de técnico é a função do tutor. E ele também já indica, tá, pessoal? Assim, vocês vão ver que muitos tutores já mandaram mensagem para vocês no AVA. Depois, para quem tiver acesso, pode olhar, tá bom? Ô, Gisele. Oi, Belisa. Essa atividade 1, ela vai até 1.1, o problema? Não, aí tem o problema. Depois você desce, vai ter objetivo geral específico. Depois tem a justificativa. Ela vai até a justificativa. Ah, tá. E depois começa a fundamentação teórica. Aí é na atividade 2. Nós vamos fazer isso mais para frente. Ah, tá, ok. Obrigada. Eu não vou falar da atividade 2 agora, pessoal, senão vocês vão confundir. Vamos fazer a atividade 1, depois a gente faz a atividade 2, nos próximos encontros. Ô, Gisele. Oi. Eu gostaria de saber em relação, porque você falou aí que se a gente enviar até no dia 1/9, a gente terá as 3 tentativas, né? Como ninguém começou ainda, eu creio que vai ser impossível mandar até no dia 1/9, porque tem que mandar o tema para o tutor confirmar ou não. Aí como que fica? Mesmo a gente mandando no decorrer da próxima semana, a gente ainda terá essas 3 oportunidades ou não? Tem que obedecer rigidamente o prazo? Belisa, esse aqui eu considerei os 7 dias úteis, já tirando feriados e sábado e domingo. Não é Belisa, varia não. Varia de tutor a tutor. Eu já vi tutor responder com 3 dias úteis. E aí, assim, pessoal, nada impede de mandar mensagem para o tutor. E nesse momento também, né? Eu acho que todo mundo gosta de ser tratado com educação e com respeito. Se, por exemplo, eu enviei e aí eu tirei uma nota muito ruim, enviei a tentativa 2 e tirei uma nota bem ruim ainda, né? Não melhorou a minha nota. E aí, daria ainda para eu corrigir a 3, vocês precisam mandar a mensagem para o tutor.
todas as vezes que o aluno ele mandou a mensagem para o tutor, se explicou e foi cordial, eu nunca vi nenhum tutor negar, tá? Exceto para aquele aluno, por exemplo, que mandou próximo do vencimento. Vamos supor, ele mandou no dia 1/10. Aí não, aí sim o tutor ele vai negar, tá? Então, assim, eu coloquei essas datas só para vocês terem um direcionamento. Mas, por exemplo, Belisa, se você enviar, vamos supor, no dia 5/9 ou no dia 6/9, o tutor ele pode corrigir em 3 dias, e aí ele te dá essas 3 oportunidades. Entendido. Agora... Cíntia. Oi? Aqui quem está falando é a Cíntia. Cíntia, desculpa. Sem Mas, problema. assim, de qualquer forma, Cíntia, é bem tranquilo conversar isso com o tutor. E de todos os trabalhos que eu já orientei, pessoal, na segunda tentativa, o aluno ele já consegue a pontuação máxima, tá? Assim, se ele fizer bem feito, é claro, e seguir toda a orientação que o tutor mandou. Tá bom? Ok. Obrigada. Gisele, Oi. o feedback, ele não vai dar só a nota, ele vai dar uma explicação, o porquê que não ficou bom. Sim, detalhada, tá? Ele dá uma explicação detalhada. Vocês vão observar isso no documento em Word, do lado direito da tela do computador de vocês. E embaixo, ele coloca o quadro que tem no manual indicando a pontuação de cada atividade. Ele coloca esse quadro também falando por que você não atingiu a nota total. Ah, entendi. Obrigada. Tá? E aí, pessoal, até mesmo quem fizer primeiro e tiver esse feedback e quiser compartilhar no grupo de WhatsApp, aí eu mostro para vocês também, tá? Ô, Gisele, passa seu número de telefone novamente, por gentileza? Passo sim, deixa eu colocar aqui na tela. Tá aí, pessoal, peraí. Aí, pessoal, vamos direcionar as perguntas no grupo, que aí eu consigo responder, tá? Gisele, bom dia, aqui é a Amanda. Oi, Ana. Você vai estar postando esse material no AVA pra gente? É a Ananda ou Nanda? Amanda, desculpa. Amanda, o TCC no AVA, ele fica travado para postagem do professor, tá? Mas eu já tenho uma listagem dos e-mails e dos alunos até o momento enturmados no TCC. Então, eu vou mandar esse material para vocês, tá? E eu vou colocar no grupo também do WhatsApp esse material, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Pessoal, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida no grupo, pode ir perguntando, tá? Que aí a gente vai sanando. Importante todo mundo que já confirmou o horário, fazer o acesso no AVA, para verificar se tem algum problema. E se tiver, vocês podem me acionar na segunda-feira que eu consigo olhar e ajudá-los em relação a isso, tá? Pode falar. Tem algum período aproximadamente para resolver essas questões do AVA? Até assim, porque teve outros alunos também que tiveram o mesmo problema, né, de não confirmar a matéria e não aparecer lá no AVA. Eu preciso olhar, tá? Eu preciso olhar para ver o que está acontecendo. Eu não posso te falar uma coisa sendo que eu não observei o que é. Mas aí pode pedir para esses meninos entrarem em contato comigo, tá? Beleza. Ô, Gisele, qual que é o link do grupo? Esse aqui, ó. encurtador.com.br/QHJRZ. Ô, gente, alguém manda no grupo geral, que aí os demais entram, se der, por favor. A barrinha do Teams aqui está atrapalhando. Rola a tela um pouco. Gisele, eu vou... Tá dando para Gisele, ver? eu vou mandar. Beleza, se alguém puder mandar, ótimo. Ô, Gisele. Oi. Para quem está tendo problema para acessar o AVA, tá? Não o portal. Tem um caminho que eu tentei acessar que hoje deu certo. É pelo meu curso. Meu curso, isso mesmo. Vai lá, aqui, ó, deixa eu ver o caminho aqui, ó. Vai pelo meu curso, depois vai lá em meus pontos
Aí Isso. nos meus pontos vai ter a lista das matérias que vocês estão cursando no semestre, tem a barrinha estudar. Quando você clica em estudar, você consegue acessar as páginas, as Direitinho. matérias, as informações, os conteúdos da disciplina. Isso Tem mesmo, até, pessoal. tem até um livro didático lá liberado de metodologia científica, caso alguém Ô, precise. gente, tutor alguém conseguiu achar? Eu não consegui achar o meu até agora. Se você puder, me manda no privado seu login e senha, que aí eu gravo um vídeo para vocês e disponibilizo no grupo, tá bom? Ah, tá, joia. Obrigada. Pessoal, eu vou ter que sair da sala porque eu começo a orientação do próximo, mas no grupo pode escrever qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, me aciona no WhatsApp também e fala assim, Gisele, me manda o link do grupo do TCC 1 de 2, aí eu já mando para vocês, tá? Ok, obrigado. Pessoal, obrigada, bom dia, bons estudos aí para vocês. Eu quem agradeço, tenha um bom dia. Obrigada, tchau.